Olá, estudantes. Eu sou o professor César Mangolin. Essa é a nossa segunda aula dessas nossas aulas ao vivo. Tivemos uma ali na semana passada, né? Da disciplina de políticas públicas. Vocês estão aí na fase aí da avaliação presencial, né? Mas, enfim, as nossas reflexões devem persistir sobre os temas todos que envolvem aí as políticas públicas. Como eu disse na semana passada, tanto na ação profissional, né, cada um aí nos seus respectivos cursos e ramos e destinos, enfim, mas serve também para reflexão sobre a nossa vida em sociedade, né, nossa vida coletiva. Foi nisso que eu quis, sobre isso, né, que eu insisti um tanto na semana passada. Então, é bom sempre a gente tentar avançar na reflexão sobre esses temas. Eu queria chamar a atenção hoje para um tema importantíssimo, que ele aparece lá no final do nosso material didático, tanto nas videoaulas quanto no material escrito, mas que sempre é bom a gente insistir, né, pela urgência e pela importância do tema, em algumas reflexões, que são as questões que envolvem, né, a crise ambiental, a crise climática, enfim, e, e gira em torno daqueles objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que foi estabelecido ali pelos países em comum acordo na Organização das Nações Unidas, né? Então, aquelas metas, né, estabelecidas para que cada país pudesse cumpri-las, né, num determinado período. É claro que quando a gente vê a conjuntura mundial e cada vez mais, assim, enfim, né, a nossa espécie fazendo coisas incríveis de um lado, a gente recebe notícias de avanços no conhecimento e na ciência, enfim, e avanços também no processo civilizatório, que não é algo simples, nem linear, nem pré-determinado, né? Isso assim como as políticas públicas, né, a gente sempre discutiu, é algo em disputa, né? Algo que obedece a uma dada correlação de forças e a projetos dos mais distintos, né? Dos mais mesquinhos e egoístas aos mais altruístas, enfim. Mas nós vemos alguns avanços, né, positivos que nossa espécie alcança pelo mundo afora e, ao mesmo tempo, as misérias que somente a nossa espécie também é capaz de proporcionar, né? Então, as guerras, pelas razões mais mesquinhas e egoístas, né? E com isso a vida de muita gente que apenas queria viver em paz, né? Como todo mundo. O, mas, enfim, né? Então, assim, esses objetivos do desenvolvimento sustentável, eles representam, claro, né, pelo próprio debate, né, só por estabelecer essas metas, por chamar atenção para a importância disso, isso representa um avanço, sem dúvida, né? Ah, o quanto se vai poder alcançar dessas metas todas ainda é uma incógnita, né? Mas a torcida sempre é para que a gente consiga avançar o máximo possível. Se a gente pensar nas políticas públicas, né, que é o nosso tema, o tema da disciplina, essa questão ambiental ela entrou, né, lembra quando a gente falava ali das regras, enfim, né, e no processo de tomada de decisão nas políticas públicas e de implementação, né, dos programas mais diversos, ah, principalmente quando isso envolve obras, né, que tem algum tipo de impacto no meio,
A questão ambiental apareceu também dentro da legislação, né, como uma exigência, né, uma preocupação necessária para que se pudesse medir os impactos ambientais, inclusive em alguns casos, né, em que as medidas eram necessárias, né, fundamentais para resolver questões ali da vida num dado lugar, algumas medidas compensatórias, né? Então, o impacto ambiental causado por esta ação aqui precisa ser compensado, né, com uma área X de reflorestamento, ou, enfim, uma série de medidas, né? Mas, enfim, esse é só um exemplo, né? Essa preocupação com a questão ambiental, ela apareceu ali dos anos 90 para cá, né, com maior intensidade, dada a elevação, né, dos sinais que nós temos do planeta, né, de exaustão, né, dessa intervenção humana no planeta, então, os sinais de que nós estamos chegando num ponto perigoso, né, portanto, a consciência da necessidade de causar menos impactos danosos no meio. Então, mesmo nas regras, no regramento, né, e na legislação que organiza as políticas públicas, etc., né, desde da tomada de decisão ali até o processo de execução, finalização, essa questão também precisa ser levada em conta. O, e algo muito importante, né, quando nós falamos, né, mantendo ainda o foco nas chamadas políticas públicas, né, há uma crise climática, né, há um processo de aquecimento dos oceanos, há uma tendência a maiores e mais violentos, né, fenômenos naturais como os furacões, as grandes tempestades, os períodos de seca, né? Calor muito intenso, frio muito intenso, etc. Coisas que nos indicam um dado desequilíbrio, né? do nosso, do nosso ecossistema. E isso vários ramos, né, vários campos da ciência e muita gente pelo mundo afora tem se empenhado nas últimas décadas a estudar, a medir, a estabelecer estudos comparativos, né, de como nós estamos agora com outros períodos, para chegar à conclusão de que não se trata apenas de um ciclo natural do planeta, né? Você sabe que o nosso planeta ele passa por alguns ciclos, né? Estudaram lá na educação básica. Vocês podem perceber lá que nós tivemos períodos de glaciação, né? Quer dizer, que boa parte do globo esteve em temperaturas muito baixas. Nós tivemos um momento inicial lá do planeta de altíssimas temperaturas, depois um processo de resfriamento e assim vai. Então, nesses alguns bilhões de anos que o nosso planeta tem, há um ciclo natural, né? Enfim, e períodos extensos, né? Para essa história de bilhões de anos parece não ser nada, né? Mas são períodos muito extensos de fenômenos que fazem parte desse ciclo que é natural, quer dizer, né? É como se esse sistema fosse passando por esses processos, né? Quase que como uma necessidade para se manter um dado equilíbrio por um período. Assim que a coisa tem se comportado. Mas esse processo que nós vivemos agora, ele indica algo mais, né? Então, assim, nós não estamos apenas num processo desse ciclo natural, né? Mas nós observamos mudanças na natureza, mudanças no clima, etc., que são causados pelo impacto da ação humana. Então, a ação humana, né, e particularmente, né, desde a segunda metade do século XVIII e o advento da grande indústria,
e o uso de combustíveis fósseis e de carvão, né, no início ali do processo da indústria, se usa ainda bastante carvão. Mas, enfim, a alta emissão de carbono no, na atmosfera ajudou bastante a causar esse desequilíbrio que nós vivemos agora. E fora isso, claro, né, o desmatamento, a ocupação de áreas cada vez maiores, às vezes algo feito de maneira não planejada, né, é o que causa um impacto muito mais danoso, né, e drástico ao meio, enfim. Eu estou insistindo nisso por quê, né? Porque isso não é uma questão para se acreditar ou não, né? Isso não é uma bandeira, não é uma palavra de ordem, não é uma posição política, né? Então, assim, olha, eu sou de tal posição política, então eu acredito na crise climática, eu sou de outra posição, então eu não acredito. Assim como, né, acreditar que a Terra é redonda ou que a Terra é plana também não é uma questão de crença, né? É uma questão muito objetiva. Bom, nós temos todas as provas possíveis, né? Tanto as matemáticas, né, as geométricas, quanto foto e vídeo e tudo que se puder mais reunir para mostrar que objetivamente, né, quer, quer se queira ou não, a Terra tem um formato arredondado. Então não é questão de acreditar, né? Nós temos muitos cientistas em muitos países já por gerações, né, que vêm estudando esses fenômenos e os dados são bastante consistentes. Às vezes pode aparecer um ou outro aventureiro aí dizendo uma porção de bobagem sobre isso, né, e tentando ganhar alguma notoriedade, talvez algum dinheiro, né, uma fama momentânea, dizendo ali nessas teorias da conspiração, essas loucuras todas que as pessoas gostam de aderir, mas o fato concreto, objetivo, infelizmente, né, é que de fato nós vivemos esse grande problema. Então esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né, e quando a gente fala da questão ambiental e da questão climática, nós não estamos falando de uma besteira qualquer, né? Não estamos falando de isso é só né, a parte da perfumaria da coisa, né? O mais importante é isso aqui. Não, nós estamos falando de algo fundamental. E fundamental por quê? Porque nós não podemos jamais esquecer, e por incrível que pareça, a nossa espécie faz isso o tempo todo, de que nós somos parte disso. Não existe a natureza e nós separados, né? Nós chamamos de natureza envolve também todas as espécies vivas, né? E todos os tipos de espécie viva, portanto, as espécies animais todas, e dentre elas, essa espécie animal a qual nós pertencemos, né? Da ordem dos primatas, que nós chamamos de espécie humana. E é exatamente essa espécie animal, e não outra, né? Essa espécie humana quem tem contribuído largamente para o agravamento dessa crise. E sendo, né, a espécie que tem a capacidade racional mais desenvolvida, tanto para ser capaz de produzir destruição, cabe também à nossa espécie pensar em como reverter isso, ou no mínimo estancar esse processo, né, para que a natureza como um todo se beneficie disso, e, portanto, também a nossa espécie. Então, pensar sempre o humano integrado ao meio, né, e não essa separação, né? Existe uma dada visão dessa que ela não é só do processo de como se desenvolve a ciência ali a partir do século XVI, né, que tinha uma pegada dessa, né, da Francis Bacon, né, tem uma frase dele que dizia assim, saber é poder, né? Poder o que exatamente? O que ele queria dizer é conhecer as coisas nos dá o poder sobre elas, né? Quer dizer, o poder de transformá-las, etc. Nesse sentido que ele falava.
E isso tem uma dada pegada dessa, né, da ideia de pensar a natureza, né, e os recursos naturais como coisas que estão ao nosso dispor, né, para o nosso serviço. Então, nós estamos aqui e os recursos naturais ali nós usamos. Mas isso é mais antigo, né? Isso passa, inclusive, por algumas concepções religiosas, né? A ideia de que o planeta e tudo que há no planeta foi criado por alguma divindade, e, né? Como consequência, essa criação teria sido algo feito para dar ao humano, né? O poder sobre isso tudo e para que ele pudesse usufruir disso tudo. Nessa concepção também você tem uma certa separação, né, do humano e da natureza, né, como se nós fôssemos uma coisa e a natureza outra. O... Mas não é necessário, né, para quem tem fé, colocar em questão isso exatamente, né? A grande questão é que esta coisa que está posta ao nosso dispor, de qualquer maneira, né, para quem quiser pensar assim, precisa ser cuidada, né, exatamente para que a nossa espécie possa persistir, né, dispondo dessas possibilidades todas. O que eu quero chamar a atenção é para algo mais grave, né, que assim, é para que a nossa espécie possa continuar a existir. Então, da possibilidade da vida no planeta num próximo período aí, né, de médio e longo prazo. Não vai acontecer nada catastrófico agora imediatamente, né? Fora esses fenômenos bastante violentos que nós temos verificado com mais intensidade nos últimos tempos, que é algo bastante ruim, né, que afeta muita gente. Mas no médio e no longo prazo, nós vamos ter problemas mesmo de sobrevivência, né? Da possibilidade da continuidade da existência de vida no planeta, ou pelo menos de um dado tipo de vida, né? Essa dos mamíferos, por exemplo, é a. Vê que eu estou ampliando a coisa, né? Pensando nos mamíferos todos, né? E a maior parte de outras espécies animais não resistiria viver num planeta que tivesse uma temperatura muito mais elevada, né? Então é claro que isso é um grande problema, uma grande preocupação e deve envolver a todos nós. Os mais egoístas podem pensar assim, bom, eu já teria morrido mesmo, então não me importa, né? Vou viver o que eu posso viver agora e acabou. Bem, mas é razoável que nós, como espécie, como sociedade, que a gente tenha a responsabilidade com o mundo que nós recebemos e que nós saibamos entregar esse mundo melhor, né, para as próximas gerações. Essa é uma preocupação que parece razoável. O, enfim, faz parte também, né, e é importante que a gente acrescente a isso, que quando nós falamos da nossa relação com a natureza e com a preservação da natureza e com a tentativa de reversão, né, desse processo de crise que nós vivemos, faz parte também de pensar nas condições da vida, de modo geral, e da vida humana. E é por isso que, se vocês observarem bem, nesses objetivos do desenvolvimento sustentável, nós temos alguns temas incluídos ali que não se referem somente aos temas clássicos de quando nós falamos da preservação ambiental. Nós temos também algumas preocupações que são fundamentais com a qualidade da vida humana. Então, a qualidade da vida humana na relação com o meio envolve não só uma relação saudável com o meio, com a natureza, enfim, né, e etc., e com o clima, tá? Mas envolve também as condições de vida, objetivamente. Não deveria mais ser possível conceber e muito menos ser possível alguém justificar de qualquer maneira, dado o nosso alto desenvolvimento tecnológico, que haja ainda gente da nossa espécie passando fome. Não é concebível
ou não deveria ser, né? Não é aceitável mais no nosso tempo que nós tenhamos gente sem ter um lugar para se abrigar das intempéries. Gente que não tem acesso ao lazer, não tem acesso aos, aos instrumentos todos, né, da cultura, do conhecimento, da informação, de uma vida mais ou menos tranquila, de usufruir dos espaços que nós possuímos coletivamente. Enfim, para isso tudo é necessário ter uma base material fundamental. Não se pode fazer isso com desigualdades sociais extremas, não se pode fazer isso vivendo na linha da miséria. Quem precisa o dia inteiro e a vida toda correr atrás de ter o que comer hoje sem saber se vai ter o que comer amanhã, não tem condições de desenvolver coisa alguma, muito menos ter algum tipo de prazer na vida no sentido de usufruir da vida coletiva e dos recursos naturais belíssimos que nós temos pelo planeta fora e que nos permitiriam uma vida muito boa coletivamente. Então, nesses objetivos de desenvolvimento sustentável entram também preocupações com preocupações econômicas, né? Quer dizer, como as pessoas conseguem produzir e reproduzir a vida material, ou seja, conseguir os gêneros necessários para manter a vida e qual é o nível disso que nós chamamos de um nível de dignidade. Há, há uma preocupação com a violência, há uma preocupação com as formas todas de preconceito, de discriminação, né, que geram violências diversas, né, violências diretas e violências simbólicas, exclusão social. Isso tem a ver com o racismo, isso tem a ver com misoginia, né? Vejam o lugar social em que as mulheres, o lugar social que é construído culturalmente, né? E as mulheres são alocadas aí nesse lugar social, vítimas prioritariamente de violências as mais diversas. Violências por causa da orientação sexual de alguns grupos, violência por conta da origem étnica, violência por conta da crença religiosa, enfim, isso tudo deve ser também uma preocupação que envolve essa crise ambiental, né? Essa crise ambiental é também uma crise societal, né? Ou ela é antes de tudo isso, né? É uma crise da sociedade, né? Uma crise civilizatória. E nós não conseguimos superar isso ou reverter isso com retrocessos civilizatórios. Então, não é com a pregação de mais violência, não é com a pregação de mais preconceito, não é com a pregação de mais discriminação, não é tentando justificar a miséria nem as desigualdades sociais e escolher quem deveria viver e quem deveria morrer e essas loucuras todas, né? Nem a aderir a alguma posição política como se aderisse a um partido de futebol, sem entender coisa alguma da nossa história e do que está acontecendo na verdade, né? Então, não é uma questão de crenças, insisto de novo, né? É uma questão da gente tentar superar isso racionalmente, né? Com a mesma racionalidade que nós conseguimos produzir uma porção de coisas que ajudaram a nos trazer até esse momento aqui, essa racionalidade deve ser usada para superar e reverter esse problema. E superar e reverter esse problema envolve diretamente, né, uma preocupação com a vida coletiva, né, com a vida das pessoas e com o respeito à vida das pessoas, fundamentalmente, né? E e essa deveria ser a faixa de largada, né, dessa corrida, né, o pressuposto disso tudo, né? Nós estamos preocupados em construir algo melhor para que todos nós possamos viver de maneira melhor. E isso deveria ser uma preocupação também coletiva.
Então, estudar esses temas nos leva necessariamente a uma reflexão ética, né? Política, no sentido amplo do termo, mas que precisa ser ancorada, né, em valores éticos muito bem consolidados, né? Fora isso, isso vira só disputa de boteco, como se fosse uma discussão de futebol, né? E o que nós temos diante de nós é bastante mais grave do que um campeonato de futebol. Bom, boas provas para vocês. Meu abraço. E qualquer coisa, escreva. Até mais.